Voltamos para falar mais da prova do Enem, mais especificamente sobre a redação. Quem conversa com a gente é o professor e também autor de publicações didáticas, Murilo Coelho. Murilo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado também pela oportunidade de... O Murilo tem publicações, tem livros didáticos, não é, Murilo? E tem um livro, inclusive, sobre a redação do Enem. Professor, o que essa redação tem de peculiar que é diferente das outras provas do vestibular? Então, a maior particularidade da redação do Enem é a tipologia mista, que é dissertativa argumentativa. O estudante vai ser confrontado com uma temática que, desde 1998, sempre foi um problema social brasileiro, para defender um ponto de vista que ele vai expor com opinião própria, argumentar sobre a posição dele frente à problemática e ainda ter que concluir com uma proposta de intervenção, ou seja, a solução que ele sugere para solucionar aquele problema do tema da redação. Então, é um texto argumentativo, propositivo, e são dois momentos importantes, né, professor? O início, o aluno já se posiciona, e no último parágrafo, o aluno defende essa solução, ele apresenta essa proposta. Apresenta uma proposta, isso. Então, é interessante para quem está nos assistindo, que vai participar do Enem, o estudante, ele saber que quando ele for colocar o primeiro parágrafo, que é a tese, né, o ponto de vista no qual ele acredita, porque tem que configurar a autoria, ele já pense em qual vai ser a solução que ele vai propor, porque ele já pode fazer 2 parágrafos de uma redação que provavelmente vai ter somente 5, porque são só 30 linhas que ele pode fazer. Aí sobram aqueles 3 parágrafos para dissertar, apresentar exemplos, trazer a argumentação dele. Isso, e nessa argumentação ele tem que trazer informações, exemplos para defender o ponto de vista, mas é muito bom que ele tenha um repertório sociocultural dele, como aconteceu em 2014, na última edição do Enem. O tema foi complicado por tratar da publicidade infantil, os adolescentes não estavam habituados, mas algumas pessoas que participaram e conseguiram a nota 1000, eles usaram como repertório para defender a argumentação exemplos como de sanduíche, que vende o sanduíche atrelado a ter um brinquedo, ou de algum outro programa de televisão que vira febre e é licenciado para vários produtos. Isso está no dia a dia de qualquer um, né? E trazer um exemplo, então, bem atual enriquece o texto. Então é muito importante que eles assistam noticiários. Por exemplo, essa notícia que a TV Unesp deu, que você deu agora, sobre das universidades dos BRICS, esse é um assunto extremamente importante, que poderia... alguma coisa disso vai trazer um benefício para as universidades brasileiras, para a educação, e pode ser tema do Enem em 2016, por exemplo, né? Professor, e o que o aluno não pode fazer, o que leva o aluno a zerar a redação, por exemplo? Então, isso é bem importante ter em mente, como eu chamo aí no livro, dos 6 pecados capitais que o aluno não pode fazer, que até deixei marcado com a orelha aqui, que são 6 Tá aqui o livro, tópicos. Do professor Murilo. O livro que está em qualquer livraria, pode ser comprado pela internet, no site da Saraiva. Então, e quais são esses tópicos, então? Esses erros que não podem fazer, primeiro, ele não pode respeitar os direitos humanos em nenhum ponto. Então é bom dar uma lidinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos para não tomar uma... Não pode mais escrever impropérios, como antes já houve casos de receita de miojo, de hino de time de futebol, também é 0. Se fugir a tipologia, não colocar
o texto como dissertativo argumentativo, também pode zerar a redação. Menos de 7 linhas zera a redação. Se deixar a redação só no rascunho e não passar para a folha para entregar, também vai zerar a redação. Então, esses detalhes importantes, porque um adolescente que não está se preparando, praticando redação, ele pode cometer um erro de que o zerar a redação, a consequência não pode ter bolsa do ProUni, não pode nem ter financiamento do FIES, bastante se sério, a redação né? tiver zero. É bem sério. Professor, para a gente concluir que o nosso tempo está acabando, uma dúvida muito frequente dos alunos: faz primeiro as questões e vai para a redação, ou faz primeiro a redação, já que é tudo no mesmo dia, né? E depois vai responder as questões? Então, eu sempre aconselho, porque nesse dia que tem a redação também tem matemática e tem linguagens e códigos. Então, é importante pensar em como vai ser a estrutura da redação, vai lá, faz a prova, reserva um espaço de pelo menos 1 hora para voltar, escrever a redação, passar limpo e revisar a redação. É extremamente importante, porque algo que não ficou tão bem organizado e nem lógico, nem coerente ou problemas de coesão, pode ser consertado ali na hora, antes de entregar, e poder se dar bem no exame, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela iniciativa também da TV de trazer essas informações para os estudantes. Muito obrigado. Que agradece. E o Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã estamos de volta no horário normal, às 6h30 da noite. Tchau!